A paz do Senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estiverem ficar para a glória de Deus. Davi, ele era um homem de guerra, mas ele tinha que estar na guerra, só que ele resolveu descansar. E quando ele resolveu descansar, ele pecou, que era para ele estar fazendo a vontade de Deus, mas ele foi fazer a vontade da carne. Ele foi fazer a vontade da carne, ficar sentado, descansando. E o inimigo preparou uma armadilha para ele. Colocou uma mulher bonita para tomar banho na hora que ele estava sentado lá descansando. E ele viu a mulher e aí já desejou, pecou. E o inimigo faz isso com a gente. Vamos estar lendo aqui em 2 Samuel, capítulo 11, que diz assim, ó. No ano seguinte, na época em que os reis preparavam para as guerras, no tempo da primavera, Davi mandou Joabe e o exército israelita destruir os amonitas e cercar a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, aconteceu que Davi se deitou para descansar, mas não conseguiu dormir. Então ele se levantou e foi para o terraço do palácio real para distrair-se. E olhando para fora, começou a prestar atenção em uma mulher que tomava o seu banho e que, mesmo de longe, parecia de uma beleza fora do comum. Então chamou um dos seus auxiliares e mandou indagar quem era aquela mulher. Ficou sabendo que ela chamava Batseba, era filha de Eliã, a esposa de Urias, o heteu. Davi mandou buscá-la e fez com que ela passasse a noite com ele. No dia seguinte, ela voltou para casa, depois de cumpridos o ritual da sua purificação. Mais tarde, percebendo a mulher que estava grávida, mandou um mensageiro avisar Davi. Então Davi mandou um recado a Joabe, dizendo: Mande-me imediatamente Urias, o heteu, preciso falar com ele. Quando Urias chegou, Davi começou a conversar com ele, perguntando sobre como ia a guerra, sobre o trabalho de Joabe, e indagou, afinal, sobre todo o movimento do campo de batalha. Depois mandou que ele voltasse para casa a fim de descansar, e mandou um presente para ele em sua casa. Mas Urias não foi para casa, passou a noite com auxiliares do rei nos portão do palácio real. Quando Davi soube que Urias não foi para casa, mandou chamá-lo à sua presença e perguntou: Que há com você? Por que não foi passar a noite de ontem com sua esposa, depois de haver ficado tanto tempo longe dela? Ao que Urias respondeu: Como poderia eu entrar na minha casa para comer, beber, descansar e dormir tranquilo com minha mulher, enquanto eu sei que a arca do Senhor e os soldados de Israel se acampam ao ar livre? Para mim seria um crime agir dessa maneira. Bem, Urias continuou, o rei fique hoje e passe essa noite aqui. Amanhã volte para o seu acampamento, para o exército. Assim, Urias passou o dia perto do palácio. À tardinha, Davi mandou chamar Urias e o convidou para jantar. Davi fez com que Urias bebesse vinho até se embriagar, mas mesmo assim ele passou ainda essa noite nos portões do palácio. Não foi para sua casa, para a companhia de sua esposa. No dia seguinte, Davi mandou que Urias voltasse para o acampamento e entregasse uma carta que ele havia escrito para Joabe. Na carta, Davi dava ordens a Joabe para colocar Urias na linha de frente de combate, abandonando-o numa posição bem perigosa, para que logo fosse morto. Então Joabe,
Ao cercar a cidade, enviou Urias para uma posição bem perto da cidade cercada, onde ele teria de enfrentar os inimigos mais fortes. Assim, Urias foi morto com os outros soldados israelitas. Então Joabe mandou um mensageiro levar a Davi o relatório sobre o andamento da batalha. Se o rei ficar zangado ao ouvir o relatório, explicou Joabe ao mensageiro. Se ele perguntar por que os soldados cercaram a cidade e ficaram tão perto dos muros, se ele disser que o próprio Abimeleque foi morto por uma pedra atirada dos muros por uma mulher, e que foi erro tomarmos essa posição. Então você responderá: Urias, o heteu, também foi morto nessa peleja. O mensageiro chegou, pois, a Jerusalém e apresentou o relatório a Davi. O relatório era este: o inimigo investiu contra nós, enquanto procurávamos fazê-los recuar. Os soldados nos atacaram dos muros. Alguns dos nossos homens foram mortos nesse ataque, e Urias, o heteu, foi morto também. Bem, diga a Joabe que não desanime, disse Davi ao mensageiro. A espada fere a qualquer um, sem distinção. Continuem a lutar, mas dura ainda, e conquiste a cidade. A luta vai indo muito bem. Betseba chorou quando soube que seu marido Urias fora morto. Quando passou o período de luto, Davi mandou buscar Betseba para viver no palácio real e fez dela uma de suas esposas. Ela teve um filho dele, mas Deus não gostou do procedimento de Davi. Tem vezes que a gente procede de maneira tão dura, tão difícil, que a gente acabamos desagradando a Deus. Deus, ele não quer que nós façamos essas coisas erradas, como matar alguém, como ficar roubando as coisas de alguém, como falar mal dos outros. Isso tudo são injustiças e Deus não se agrada com esses procedimentos nossos. Por isso nós temos que cada dia mais a gente ir se deixando ser aperfeiçoado por Deus, porque Deus quer nos aperfeiçoar a cada dia. Mas nós temos que deixar Deus fazer isso. Nós temos que ler a Bíblia e ver que essas coisas que está escrito na Bíblia que não devemos fazer, nós não podemos fazer. Por isso é bom nós lermos a Bíblia, é bom meditar na palavra do Senhor, porque a palavra ela vai ajeitando em nosso coração e a gente vai conseguindo mudar as nossas atitudes, porque a palavra é Jesus, Jesus é a palavra, e Jesus entrando em nosso coração, com certeza nós conseguimos mudanças de vida, mas se nós não ler a Bíblia, como que Jesus vai entrar em nossos corações? Como que nós vamos amar ao Senhor Jesus, amar a Deus, se nós não conhecemos eles e só nós podemos conhecer eles através da Bíblia? Porque Deus, ele é bom e ele quer nos abençoar, mas para isso nós precisamos ter uns procedimentos diferentes que agrada a Deus, não que agrada o inimigo, porque esses procedimentos de Davi agradou o inimigo, porque ele fez o que o inimigo queria, ele fez a vontade do inimigo, ele não fez a vontade de Deus, e por isso a família dele, quase todas foram atribulada, teve muitas coisas na família dele. Por quê? Porque ele errou, ele pecou, e ele era um homem segundo o coração de Deus, e fez essas coisas. Nós erramos, sim, erramos, mas nós temos que se arrepender das coisas erradas, para que nós possamos estar perto de Deus. Se não se arrependermos, nós vamos estar perto do inimigo, que é o inimigo que faz a gente fazer as coisas erradas. É ele que nos dá a ideia, é ele que nos inspira, é ele que fica dando essas coisas, estratégia para nós. Então nós temos que vigiar e saber o que é de Deus e o que é do inimigo. Isso que nós devemos fazer. Mudar os nossos procedimentos, mudar as nossas atitudes, ser pessoas completamente de Deus, fazer só o que é certo. Se nós ler a Bíblia, nós vamos estar fazendo só o que é certo. Se nós errar, nós erramos, mas nós pedimos perdão a Deus e pedimos misericórdia de Deus. Nós se arrependemos,
para não fazer mais aquilo, porque só assim nós estaremos agradando a Deus e não o inimigo das nossas almas. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que estão, Senhor Deus, meu Pai, à mercê de Satanás, Senhor Deus, meu Pai, só faz o que ele manda, Senhor. Oh Deus, que elas venham chegar mais a perto de Ti, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor, meu Deus. E quando nós chegamos perto de Ti, meu Pai, as trevas têm que se afastar de nós, meu Pai. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus. Se nós ficar fazendo maldade, meu Pai, fazendo coisas que não deve, o inimigo vai ficar sempre perto de nós, porque a gente já começamos a ser o empregado dele, começamos a trabalhar para o inimigo. Mas se nós, meu Pai, começar a trabalhar para o Senhor, com certeza o inimigo não vai achar brecha para fazer, meu Pai, com que nós venhamos fazer coisas erradas, Senhor. Se nós, meu Pai, meditar na tua palavra, em vez de ficar pensando só em descansar, eu, meu Pai, que nem Davi, meu Pai, Davi estava ali, Senhor Deus, meu Pai, querendo descansar, querendo dormir, e não foi para a guerra, meu Pai. Oh, Deus amado, Pai misericordioso, a nossa vida, Senhor Deus, é uma guerra constante, nós precisamos estar orando, Senhor Deus, meu Pai, constante, Senhor, para que o inimigo não venha achar brecha, meu Pai, para poder nos fazer, Senhor Deus, meu Pai, a fazer a vontade dele, ó Deus. Pai, abençoa esse povo, abençoa as pessoas, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, as crianças, abençoa os jovens, abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão desempregados, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, meu Pai, os quatro cantos do mundo, abençoa, Senhor Deus, o governo, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Vai jogando por terra todo mal, toda maligna, toda força das trevas. Pai amado, Pai misericordioso, meu Pai, tira essas pessoas do cativeiro, Senhor Deus, meu Pai, que está cativo, Senhor Deus, meu Pai, a Satanás. Pai amado, Pai misericordioso, vai quebrando os laços, vai quebrando as algemas, Pai, em nome de Jesus, as correntes, Senhor. Oh, Pai, liberta teu povo, Senhor Deus, da mão, meu Pai, do inimigo, Senhor Deus, é que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Se gostou, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe.